Senhor presidente Roberto Rocha, autor do requerimento, senador emérito do PSB do Maranhão, governador Rodrigo Hollenberg, Márcio Hollenberg, presidente Carlos Siqueira, colega e companheiro Fernando Bezerra, Emília Ribeiro, representante aqui do Ministério da Ciência e Tecnologia, presidente Casa Grande da Fundação João Mangabeira, senadores e senadoras, autoridades, convidados para esta solenidade. Acho que os oradores que me antecederam se expressaram de forma a mais adequada possível, retratando e expressando numa síntese extraordinária a personalidade e a figura, que podemos dizer inesquecível e histórica, de Eduardo Campos, pelo exemplo edificante que ele deixou para todos nós, para os mais jovens, de que como se deve empreender a luta política, respeitando o adversário, utilizando-se desse instrumento de articulação do ser humano com outros seres humanos para fazer o bem e trabalhar em benefício da humanidade. Eu me recordo, e eu quero aqui expressar a minha saudade daquele tempo, quando ingressei no PSB, numa solenidade, num evento que foi realizado na Assembleia Legislativa do meu estado, com a presença do saudoso Miguel Arraes, do nosso grande líder Eduardo Campos, então começando a sua vida pública, e de Pedrinho Valadares, meu sobrinho, que fez toda a articulação política para que eu ingressasse no PSB há 20 anos atrás. Memorizo este fato para deixar bem claro que o que motivou a minha presença no PSB foi, acima de tudo, o ideal desse partido em lutar pela igualdade, pela correção das injustiças sociais, pela liberdade, pela democracia, pelo respeito ao cidadão e aos ditames formulados pela população quando elege um cidadão para governar o município, o estado ou a nação. E é dentro desse prisma que eu continuo a achar que o espírito de Eduardo Campos continua entre nós, um homem que nunca desistiu de sua ação, desde o início, desde os primórdios, quando ainda estudante muito jovem, na Universidade Federal de Pernambuco, como jovem estudante de economia, já era eleito presidente do diretório daquela faculdade, num demonstrativo de sua inclinação, do seu pendor para a política, para a execução, numa manhã, de um projeto em favor de Pernambuco, em favor do Brasil. A lembrança de Eduardo Campos significa, antes de tudo, um estímulo para que continuemos a sua luta, que edifiquemos o seu trabalho, que tenhamos
a sua personalidade como exemplo para as gerações atuais e as futuras gerações. Quando ele afirmava que no dia em que o pobre e o rico, o político e o cidadão, o empresário e o trabalhador estudarem na mesma escola, nesse dia teremos o Brasil que queremos. Essa sua pregação, ele o fazia de uma forma ideal, acreditando que o nosso país, através de uma luta para equilibrar a economia, o social, a ética e a decência, alcançaríamos um dia essa igualdade tão perseguida ao longo de tantos anos na história da humanidade. Eduardo Campos, quando afirmava que o Nordeste não era problema, mas era uma solução, era uma parte da solução do Brasil, é porque ele acreditava na potencialidade da nossa região, nos seus recursos naturais que são imensos, na força do homem nordestino, na sua coragem, na sua energia para derrubar as dificuldades das secas e das cheias, porque o nordestino é, segundo ele, na palavra do grande poeta, o nordestino é, acima de tudo, um forte. E quando, finalmente, ele afirmou, ele disse aquela frase que ecoou em todo o Brasil e em todo o mundo, principalmente depois de sua morte: não vamos desistir do Brasil. E porque ele acreditava que, apesar dos percalços vividos pela nação, das dificuldades de entrosamento entre os políticos, do bloqueio para a execução de programas sociais na busca da igualdade, ele, apesar da corrupção desenfreada, da falta de ética em muitos lugares deste país, ele acreditava que, através de uma luta de todos nós, uma luta consciente, engajada com o Brasil, com o sonho de todos nós, que trabalhamos nas escolas, nos campos, na cidade, haveríamos de encontrar um Brasil melhor no futuro. Por isso, as minhas homenagens a este grande homem público que fez história, ainda tão jovem, desaparecido do nosso meio, mas cuja memória haverá sempre de assinalar um momento de alegria, de virtude, de engrandecimento do Nordeste e do Brasil.